E as semifinais estão definidas, senhoras e senhores. O Fluminense vai enfrentar o Al-Ahly do Egito na semifinal para brigar para chegar nessa tão esperada final. Provavelmente contra o Manchester City, que também já tem o seu adversário definido, o Urawa Reds. O Fluminense enfrenta o Al-Ahly na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, horário de Brasília. E o Manchester City, no mesmo horário, no dia seguinte, vai enfrentar o Urawa Reds. Um time do Al Ittihad que chegou para esse Mundial cotado como um grande favorito para chegar à semifinal e talvez até a final, porque conta com jogadores renomados como o Benzema, Kanté, o brasileiro Fabinho. Mas a gente vinha discutindo já há algum tempo, né, nessas últimas lives, principalmente lá no Jornada, a gente vinha alertando, olha, é um time que tem qualidade individual, mas que coletivamente ainda está longe de ser uma equipe de fato competitiva, com condições de chegar a uma semifinal, aliás, a uma final de Mundial e eliminar um Fluminense, por exemplo, que é muito mais forte coletivamente. Então, pensando aqui pelo lado do Fluminense, foi até ruim essa classificação do Al Ittihad, porque visivelmente é uma equipe mais fraca do que o Al-Ahly. Apesar desses jogadores renomados, o Al-Ahly é um time organizado, taticamente mais organizado. Só que ainda assim oferece muitos espaços. É um time que persegue muito a marcação. Os jogadores eles saem de posição para perseguir a marcação e isso faz com que o sistema defensivo também seja vulnerável em muitos momentos. E é claro que isso pode beneficiar o Fluminense. Então eu espero um jogo certamente difícil pelo fato de os caras terem torcida aqui, torcida de peso, até porque o Egito é bem próximo aqui à Arábia Saudita, então não é difícil chegar, principalmente quando se comparado ao Brasil. Mas é claro que não é só um fator de torcida. Qualidade por qualidade, evidente que o Fluminense tem mais. Então, se a gente for olhar para essa semifinal e projetar uma final de Mundial, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Fluminense. É um time que já tem um lastro de 2 temporadas aí jogando em alto nível. É o campeão da América do Sul. E é óbvio que para os times da América do Sul é mais difícil chegar ao Mundial de Clubes. Então, por tudo isso, e até por ter jogadores tecnicamente melhores mesmo, eu aposto no Fluminense nessa semifinal. Acho que o Fluminense tem totais condições de avançar diante do Al-Ahly. Agora, a gente está falando disso, tudo isso que a gente está falando é em tese, porque na prática não acho que será um jogo simples, acho que será um jogo franco, no entanto. O Fluminense é um time que, obviamente, ataca o tempo inteiro e o Al-Ahly não tem características de uma equipe que vai se plantar lá atrás, vai ficar, sabe, encurralada lá atrás sem se mover, só esperando o Fluminense atacar. Eles atacam também, eles agridem. Então eu imagino um jogo muito aberto para essa semifinal. A minha expectativa é essa. A eliminação do Al Ittihad, do Marcelo Gallardo inclusive, não surpreende nada. A gente viu, Benzema, Kanté, Fabinho, convenhamos, esses jogadores numa preguiça danada, bicho. Mas numa preguiça gigantesca. Então, até por esse fator, eu acho que enfrentar o Al-Ahly é mais difícil, porque os caras estavam com muito mais atitude, do início ao fim. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa ainda até segunda-feira. O Fluminense vai treinar, vai se preparar. Vai enfrentar o adversário mais difícil nessa semifinal. Mas pelo menos eu, estou acreditando muito que o Fluminense, se fizer aquilo que sabe fazer, aquilo que tem condições de fazer e tem jogadores para fazer, eu acho que o Fluminense estará nessa final de Mundial. E aí, meus amigos, tudo pode acontecer. Pode ser contra o Manchester City, tem tudo para ser contra o Manchester City, porque, enfim, é um time infinitamente mais forte que o Urawa Reds e não é preciso assistir muito a equipe japonesa jogar para chegar a essa conclusão. E se assim for, se essa final realmente acontecer, aí, aliás, tem um dado curioso. Já chegou aqui no meu WhatsApp o seguinte: o Al-Ahly pegou o Inter na semifinal de 2006. O Inter que
tinha vencido a Libertadores pela primeira vez, e o que aconteceu? O Inter foi campeão mundial. Depois o Al-Ahly pegou o Corinthians em 2012 também na semifinal. O Fluminense tinha vencido a Libertadores pela primeira vez. Corinthians campeão mundial. E o Fluminense agora, campeão da Libertadores pela primeira vez, terá o Al-Ahly pela frente nesta semifinal. Óbvio que isso é uma coincidência, é uma brincadeira, mas fica aí a informação. Porém, em 2021, depois alertaram aqui, olha, em 2021, eles pegaram o Palmeiras e o Chelsea acabou ganhando. Mas dane-se, finge que isso não existiu. Vamos nos apegar aos confrontos contra Internacional e Corinthians. Sobre o Manchester City, tem uma notícia que é muito importante. A gente já sabe, o Haaland está lesionado e passou a ser uma dúvida para esse campeonato mundial. E o Guardiola falou que ele não vai jogar contra o Crystal Palace amanhã pelo campeonato inglês, mas que ele está inscrito, a gente já sabe, e que ele virá aqui para Jeddah, virá para a Arábia Saudita para tentar se recuperar a tempo e jogar a semifinal na próxima terça-feira. Se vai conseguir ou não, é outra história. Mas ele vai vir para cá para tentar. Pelo que estão falando lá na mídia, na Inglaterra, a situação dele não é tão simples e é difícil que ele consiga se recuperar a tempo. Tanto é que o Guardiola falou que ele viaja, mas que não tem como garantir que ele estará em campo. Então isso é um sinal de que o time que chegar nesta final de Mundial contra o Manchester City, caso eles confirmem a classificação, provavelmente enfrentará o Manchester City sem De Bruyne e Haaland, seus dois principais jogadores. Isso não torna o Manchester City um time fraco, isso não torna o Manchester City um time vulnerável. A gente sabe que tem outros jogadores de muita qualidade. É um time que parece um robô, né? Mas é evidente que isso é uma vantagem, né? Pelo amor de Deus, convenhamos. Ah, mas tem Julián Álvares, beleza, mas o Julián Álvares é muito bom, mas não é o Haaland. Então, e o De Bruyne, desculpa, tem vários jogadores de qualidade e técnica acima da média no City. Agora, nenhum é melhor que o De Bruyne. Em forma, né? Jogando o que pode jogar. Então é uma esperança a mais para quem chegar a essa final. Isso para mim é indiscutível. E apesar deles estarem na primeira temporada, o Fluminense está já numa reta final de temporada, o time está descansado. Então, pensando pelo lado do Fluminense, eu acho que tem tudo para ser eu acho que os confrontos tendem a ser equilibrados e competitivos. Não nessa semifinal, acho que o City deve passar fácil pelo Oral Reds. Acho que em tese tende a ser mais fácil do que o Fluminense pelo Al-Ahly, porque o Al-Ahly é um time de qualidade, é um time de torcida, é um time que já disputa essa competição, está sempre disputando essa competição. Então vamos aguardar. Amanhã, a programação, estou falando aqui do centro de imprensa da FIFA, para quem não sabe, aqui é onde fica o centro de mídia, né? A gente tem toda a estrutura aqui para trabalhar. No vídeo anterior eu mostrei. Aqui. Então amanhã o Fluminense vai treinar. Ai, olha o meu primo aí, grande Danless. Fala aí, guerreiro. Como é que tá? Fala de tu. boa. Tá surpreendido também? Não, eu tava falando isso aqui agora. Pior que não tô. Não tô porque, cara, o Al-Ahly é um time que quase sempre chega nessa competição. Sim. E o Al-Ittihad é uma equipe que trocou de treinador agora e coletivamente já vinha demonstrando muita fraqueza. Tem jogadores bons, mas você vê que em campo o negócio não dá liga. Verdade. Hoje foi uma confirmação disso. Então, eu, de certa forma, eu achava que tinha grande chance do Al-Ahly passar. Aí, mas pelo jeito pegou de surpresa, né? Pô, um pouquinho. Eu esperava o Benzema, o Mané e companhia aí em casa, com a força da torcida vir e conseguir ganhar bem, como ganhou o primeiro jogo, né? Os caras não definiram, né? Os caras não jogaram bem. Aí... Mas eu fiquei sabendo que é um clássico meio comum. Tipo, como se fosse Fluminense e Boca Juniors, sei lá. Sim. Porque é meio Sim. perto, né? Então, perto. bem ou mal, é um jogo já comum, então é um clássico. Então, jogão, né? Gostei do jogo. Jogão. E o que você acha? Dá pra Fluminense passar, pelo que você viu aí? Com certeza. É o dinizismo, não tem jeito. Seremos! Valeu, irmão. Tamo junto. Um abraço. Grande Danless. A gente brinca, tem o mesmo sobrenome, né? A gente brinca, fala aí, primo, fala primo. Grande parceiro, moleque bom.
Então é isso, galera. Amanhã então vai ser treino fechado. Aqui a gente não vai poder acompanhar, somente no domingo. Aí no domingo vai ter treino, vai ter entrevista coletiva, com o Diniz inclusive, e vai ter reconhecimento do gramado. A gente vai poder acompanhar também. Então vai ter muita informação até lá. Quem não assistiu o vídeo anterior, muita gente não assistiu, dá um confere lá, porque tem uma resposta impactante do Ares falando sobre o futuro dele. Impactante e preocupante, para mim pelo menos, né? Entrevista com o Martinelli, muitas informações aqui, detalhes, imagens do treino de hoje mais cedo. Então quem não conferiu, dá um confere lá depois, porque tá bem bacana, beleza? Tamo junto. Assim que possível a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Por favor, hein? Agora com o confronto já definido, corre lá na Play Bonds, que está apoiando, está patrocinando essa viagem aqui na Arábia Saudita também, uma grande parceira nessa viagem à Arábia Saudita. Corre lá na Play Bonds, vou deixar aqui no comentário fixado o que você precisa fazer. É só fazer a sua inscrição rapidinho. Pô, Lessa, eu não posso depositar nada. Tudo bem, mas faça a inscrição lá. Agora já tem confronto definido, Fluminense e Al-Ahly, e você já pode fazer a sua fezinha, já vai ter cotação lá. Então corre lá na Play Bonds, dê essa moral, dê essa força aí, eu conto muito com vocês como sempre, vocês já estão me ajudando demais a estar aqui, né? Eu estou dando o meu melhor aqui por vocês também, então corre na Play Bonds, faz seu cadastro lá e dá essa força para essa parceria que está sendo fundamental para o nosso trabalho aqui também na Arábia Saudita, beleza? Tamo junto, galera, vamos que vamos.